Existe um momento na vida que algo começa a incomodar. E é curioso, quase sempre nada mudou do lado de fora. Você continua talvez morando na mesma casa, trabalhando no mesmo lugar, vivendo com as mesmas pessoas, cumprindo talvez a mesma rotina. Mas por dentro, alguma coisa deixou de acontecer ou de caber. Você acorda com aquela sensação de que está vivendo uma vida que já não conversa mais com aquilo que você está se tornando. E aí surge uma pergunta: será que chegou a hora de mudar? Talvez você ache que essa resposta virá como um sinal, uma certeza absoluta, e você até ora para isso, pedindo uma resposta. Talvez você ache que uma porta vai se abrir, vai vir uma voz dizendo exatamente o que você quer. Mas na maioria das vezes não é assim. A mudança quase nunca começa com uma resposta. Começa com um incômodo. E existe uma diferença muito grande entre viver um incômodo e viver uma satisfação. A insatisfação, aliás, ela reclama. O incômodo desperta. A insatisfação faz você procurar culpados. O incômodo faz você começar a fazer perguntas. E toda transformação verdadeira começa quando mudamos as perguntas. Porque até então, talvez você tenha perguntado: qual é o meu propósito? Qual a minha missão? O que Deus quer de mim? São perguntas importantes. Mas existe uma pergunta que vem antes de todas elas. Quem está vivendo a minha vida hoje? Sou eu? Ou são as expectativas que colocaram em mim? Vivemos em uma época em que somos inspirados o tempo inteiro. Lemos livros, viajamos, assistimos vídeos, ouvimos podcasts, seguimos pessoas incríveis. E isso pode ser muito bom, mas também pode ser perigoso, porque às vezes nós não encontramos um propósito. Nós apenas nos encantamos pelo propósito de outra pessoa. Pensa, você escutou uma história emocionante, vê alguém vivendo uma missão bonita, lê uma frase que tocou seu coração e pensa: é isso, é bem isso que eu quero para minha vida. Mas será que é? Ou você apenas achou muito bonito aquilo? Existe uma diferença enorme entre admiração e identidade. Nem tudo aquilo que nos emociona nasceu para ser vivido por nós. Algumas histórias vieram apenas para nos inspirar mesmo. Outras vieram para nos lembrar de quem somos. Confundir essas duas coisas gera uma das maiores frustrações da vida adulta. Porque você começa a construir uma vida tentando caber um chamado que nunca foi seu. E depois de um tempo sente um vazio enorme, porque fez algo errado. Não que fez realmente algo errado, mas você ficou com a sensação. Porque você passou a viver um personagem. E personagem cansa. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam a chamada síndrome da impostora. Nem sempre porque são incapazes, mas porque estão tentando sustentar uma identidade que não nasceu delas. Você já percebeu como as pessoas gostam de dizer: você tem muito potencial? E a gente ouve isso como um elogio. Durante muito tempo eu também achei. Hoje eu penso diferente. Porque potencial é uma capacidade que continua parada. É a árvore que nunca deu fruto. É o livro que nunca foi escrito. É a música que nunca foi cantada. É a empresa que nunca saiu do papel. É a mulher que passou anos ouvindo que era extraordinária. E aquilo foi se acumulando em cima dela. Mas ela nunca transformou essa capacidade em vida. E eu prefiro outra palavra, parecida, mas muito diferente no significado. Potência. Potência é quando aquilo que existe dentro de você entra em movimento. É quando a coragem vence o medo.
Quando a ação supera a desculpa. Quando você para de admirar a vida que gostaria de viver e começa a construir a vida que realmente é sua. E é por isso que eu não gosto muito da palavra empoderamento. Porque ninguém coloca poder em você. O poder já existe. O que acontece é que muitas vezes ele está escondido debaixo do medo, ou da culpa, ou da comparação, ou das expectativas. Primeiro você precisa enxergar essa força. Depois aprender a usá-la. Porque reconhecer um talento sem colocar ele em movimento continua sendo apenas potencial. E potencial sozinho não transforma uma vida. Mas existe aqui um ponto muito importante. Muitas pessoas acreditam que esse despertar acontece lendo um livro, assistindo vídeos, participando de uma palestra ou ouvindo uma mensagem inspiradora. Essas experiências, sim, podem abrir portas, podem provocar reflexões, podem despertar perguntas, mas elas não substituem o autoconhecimento. E eu quero dizer uma coisa, que talvez não agrade todo mundo, tá? Autoconhecimento não acontece apenas nos livros. Autoconhecimento não acontece apenas na igreja. Autoconhecimento não acontece apenas ouvindo pessoas inteligentes. Esses caminhos têm muito valor. Mas existe uma diferença entre receber conhecimento e se encontrar consigo mesmo. Porque conhecer conceitos não significa conhecer a si mesmo. E é por isso que eu acredito profundamente na terapia. A terapia não existe para dizer quem você deve ser. Ela existe para ajudá-lo a descobrir quem está dirigindo a sua vida, quais são seus valores, os seus medos, é a sua consciência ou as suas feridas, quais são as suas escolhas ou as expectativas que colocaram sobre você. Esse processo não termina quando a sessão acaba. Ele continua na vida. Quando você tenta colocar um limite, quando você consegue dizer não, quando você experimenta um comportamento diferente, quando você erra, quando você volta para a terapia e entende por que aquele erro aconteceu. O autoconhecimento acontece dentro e fora do consultório. Ele não acontece apenas sentado numa cadeira. Ele acontece no encontro entre a reflexão e a experiência. Vivendo. É o bora viver. Eu falo isso para os meus pacientes quando eu dou tchau para eles no final da sessão. Bora viver agora. É testando, é vivendo, é revendo, é amadurecendo. Porque amadurecer não é acumular informação. É tornar-se capaz de viver aquilo que antes apenas fazia sentido na teoria. Talvez você esteja esperando uma certeza para mudar. Mas a vida raramente entrega certezas antes do primeiro passo. Ela entrega vários convites, pequenos incômodos, perguntas que insistem em voltar, situações que já não fazem mais sentido. E se você prestar atenção, perceberá que Deus quase nunca empurra alguém para o novo. Ele desperta, depois espera uma resposta. Chega um momento em que você terá que escolher. Continuar vivendo a vida que esperam de você ou descobrir a vida que realmente foi confiada a você. Essa escolha nem sempre será confortável. Ela exigirá coragem, humildade, autoconhecimento e disposição para deixar para trás versões antigas de si mesmo. Mas existe uma boa notícia. Você não precisa descobrir toda a sua missão hoje. Você só precisa dar um próximo passo verdadeiro. Porque o propósito não é um lugar onde você chega. Isso é libertador. É um caminho que vai sendo revelado enquanto você caminha. E antes de terminar esse meu papo aqui com você, eu quero deixar um exercício.
Se você puder, pegue uma folha de papel e escreva essa pergunta bem no alto da página. O que na minha vida já não cabe mais? Depois, escreva outra pergunta. O que eu estou tentando viver porque realmente nasceu em mim e o que eu estou tentando viver apenas porque achei bonito na vida de outra pessoa? Não responda com pressa. Algumas respostas precisam, amadurecer. Mas tenha coragem de fazer as perguntas. Porque a mudança não começa quando a vida muda. Ela começa quando você muda a forma como olha para a própria vida. E talvez a hora de mudar não seja quando tudo estiver claro. Talvez seja exatamente quando você perceber que continuar vivendo do mesmo jeito já não é mais possível. Porque o seu lugar de força não começa quando você encontra todas as respostas. O seu lugar de força começa quando você decide parar de viver a história que esperavam de você, para finalmente descobrir a história que nasceu para viver. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre as correntes invisíveis, porque muitas vezes o problema não é não saber para onde ir. O problema é que ainda existem prisões emocionais impedindo você de dar o primeiro passo. Gostou? Curte, compartilha, manda para mais pessoas que precisam ver e ouvir isso e venha para o próximo episódio.